Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Nós estamos próximos do Natal e o Senhor me deu, através do meu filho e da minha nora, um presente. Eu recebi as passagens para estar aqui no Canadá e hoje eu vou ter o privilégio de contar a historinha de Jesus para minha neta. Como é que você chama? Isabela. Isabela está aqui comigo e eu não a via há 5 anos. Bem, então hoje nós vamos estar lendo para ela e comentando, conversando, exatamente a palavra lá em Lucas, capítulo 2. Sabe, Isabela, eu ouvi uma música hoje, eu acho que você ouviu também, que uma moça, né, estava dentro do shopping cantando. E é como se viesse um garotinho para ela e perguntasse assim: Ah, onde é que está a fila para ver Jesus? E eu fiquei pensando, porque as pessoas fazem fila para ver quem? Papai Noel, não é? Mas o Papai Noel é um homem e ele não está em todo lugar, ele não nos ouve. E então tem que entrar na fila mesmo para quando chegar a tua vez você poder falar com ele, pedir, né, o presente, né? Que é costume aqui em alguns outros lugares. Mas o nosso Jesus é diferente. Sabe por quê? Porque Jesus está em toda parte. Jesus é Deus e ele se fez homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está vivo e eu não preciso entrar na fila, sabia? Eu falo com ele onde eu estou. Agora, nesse instante aqui, eu falo com Jesus e ele me ouve. Eu não preciso entrar na fila. Não é legal? Muito bem. Então, eu vou estar agora. Primeiro, eu vou fazer uma pequena oração e depois eu vou explicar para você essa passagem do capítulo 2 de Lucas. Tá bem? Senhor Deus e Pai, que o Senhor abençoe essa leitura e abençoe também a vida de todos que vão ouvir e também da minha netinha. Em nome de Jesus, amém. Então, lá no capítulo 2 de Lucas, começa algo bem interessante, sabe? Dizendo assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César. César era um rei, né? Rei de Roma, de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Sabe o que é recensear-se? Sabe não? Não. Por exemplo, suponhamos que você fosse fazer um levantamento de quantas pessoas nasceram nesta cidade. Então, você teria que ir lá no cartório, né, ver o nome das pessoas e anotar o nome dela, ou seja, fazer um recenseamento, levantar a quantidade de pessoas daquela cidade. E eles faziam dessa forma. Todos que, não é o caso nosso hoje, né? Todos os que nasciam numa determinada cidade, mas ele estava em outra cidade, que nem, por exemplo, o Rodrigo e você e sua mãe nasceram no Brasil. Então, se fosse nessa época aqui, vocês teriam que pegar o avião, voltar lá para o Brasil, lá para São Paulo, e ir lá comparecer para dizer, olha, eu nasci aqui, tal, 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 né? Para registrar quantas pessoas nasceram naquela cidade. E era isso que eles foram fazer, José e Maria. Maria já estava esperando o nenê, quase para nascer, e ela foi num burrinho. Uau! Caminhando daquele jeito e indo até uma cidadezinha chamada Belém. Você sabe o que significa a palavra Belém? Sabe não? Cidade? Não, é uma cidade, mas qual o significado dessa palavra Belém? Você sabe? Não. Chama-se Casa do Pão. E Jesus é o pão da vida. É ali que ele nasceu, né? Então diz assim: o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria ainda, né? Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então todo mundo que estava em outra cidade tinha que voltar para a cidade que ele nasceu e alistar-se. Ó, eu sou o Raul, eu sou a Graça, eu sou sei lá, o Rodrigo, né? Tudo bem?
E assim, José teve que sair da onde ele estava, da Galiléia, e indo lá para Belém, uma cidadezinha pequena, sem importância nenhuma lá em Israel. Israel é onde o Senhor nasceu, né? Então o versículo 4 diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Havia uma profecia. Você sabe o que é profecia? Já te contaram o que é profecia? Um Na Bíblia? profeta? Sabe o que é que o profeta faz? Que? O profeta, ele recebe de Deus uma revelação e ele fala coisas que ainda vão acontecer. Então, um profeta, lá no Velho Testamento ainda, ele profetizou que o Filho de Deus ia nascer de uma virgem e na cidade de Belém. Olha só, quanto tempo antes, não é? Mas é Deus, né? Deus fala e Deus realmente faz as coisas maravilhosas. Bem, então aqui diz assim, que ele foi, né? Que José saiu da cidade de Nazaré, lá da Galileia, e foi à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Por quê? Porque Jesus, ele estava prometido vir ao mundo, o próprio Deus se fazer homem, através de um descendente de Davi, que era da tribo de Judá, né? Isso é uma história longa que uma hora eu conto para você melhor. Mas, olha só. E ele foi para lá a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Uau! Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E ela, Deus, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Vamos explicar algumas palavras, não sei se você sabe. O que significa a palavra ela deu à luz o seu filho primogênito? O que é primogênito? Tem uma ideia? Não? Muita gente não sabe mesmo. Primogênito significa o primeiro. Foi o primeiro filho de Maria, porque depois que Jesus nasceu, ela teve outros, né? Não com José. Por exemplo, Jesus não foi José que teve realmente um filho com Maria. Por quê? Porque o próprio Deus se fez homem. Não sai perto de mim, você perdeu agora a gravação. Aí, viu? Você tá fora. Você tem que ficar junto, pode até tomar aguinha, mas fica comigo, senão a gente sai fora do foco. Então, voltando ao que eu estava falando para você, aqui fala que ele é o primogênito, ele foi o primeiro. Ah, Maria teve esse filho, né, o menino Jesus, através do próprio Deus, ok? Então, o Espírito Santo gerou em Maria esse neném maravilhoso, que é o próprio Deus que entrou no mundo como homem. Então Jesus é Deus homem, ok? E depois sim, José teve outros filhos com Maria, mas aí era filho de José mesmo. Mas esse não era filho de José. Outra palavrinha que eu acho que você não sabe. O que significa enfaixou? Maria enfaixou o menino. O que significa isso? Olhar? Não. Acontece que essa prática já quase que não existe mais. Na minha época, quando eu era pequenininho, minha mãe também me enfaixou. Assim que a criança nasce, ela era embrulhada, ela está saindo toda a água em você. Então, normalmente a criança é enfaixada com uma faixa, um pano. Ela ficava durinha, parecia um pau, né? Ela ficava durinha, durinha. Ela enfaixava, né? Hoje parece que não se faz mais isso, pelo menos eu não tenho visto dessa maneira. Mas naquela época foi feito. Então ela disse que enfaixou e deitou numa manjedoura. Uau, o que é uma manjedoura? Ah, Não sabe. um lugar que os animais E, comem. perfeito! É o lugar que o animal come, exatamente. Era um coxo, né? É um lugar que era colocado capim, colocado alguma comidinha. E por que foi feito isso? Porque quando ela chegou na cidade, não tinha lugar para eles ficarem. Vem mais para cá, senão ninguém te vê.
Então, quando eles chegaram na cidade, não tinha lugar para ele. Então, alguém falou, ó, só tem aí, ó, tem esse coxo aí, lugar aí da estrebaria, onde a gente põe os cavalos, os burrinhos, na verdade era mais burrinho. E aí, Jesus nasceu ali, olha só que interessante. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Agora você já sabe, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Hospedaria, quando eles chegaram na cidade, imagina todo mundo voltando para aquela cidade pequenininha e não tinha mais lugar, estava tudo lotado. Aí, não, ou seja, eles bateram em várias portas para ver se alguém hospedava, se tinha algum hotel, alguma. Não tinha. Então foi na manjedoura mesmo, né? Aí diz assim, ó, havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Olha que legal, né? E o anjo do Senhor, uau, olha o susto desses pastores. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Hum, já pensou? Já pensou? Olha só, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Olha só o que ele vai falar no versículo 11, querida. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, olha quem nasceu, o Salvador, que é Cristo Senhor. Salvador de quê? Das nossas almas. Sabe, querida, quando nós nascemos nesse mundo, vem mais perto. Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos assim com um defeitinho. Nós nascemos com uma natureza que nos leva a fazer coisa errada. Desobedecer, mentir, ficar irado, uma série de coisas. E se a gente morresse dessa forma, nós não estaríamos com Deus por toda a eternidade. Nós estaríamos num lugar longe e terrível. Mas Deus, que é maravilhoso e bondoso para conosco, ele resolveu se fazer homem. E ele foi para a cruz do Calvário, depois que ele cresceu, ele tinha perto de 33 anos. Ele foi para a cruz do Calvário, morreu e recebeu nele todos os pecados da humanidade, inclusive o seu e o meu. Aqueles que nem fizemos ainda. E ele se lambuzou, se sujou com toda a sujeira nossa. E ele morreu no teu lugar, morreu no meu lugar. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou, está vivo. Por isso que eu posso falar com ele agora. Eu posso dizer, Senhor, eu te amo, Jesus. Entendeu? Posso falar o que eu quiser. E aí, olha o que o anjo conta. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Cristo é ungido. É aquela pessoa especial de Deus. É o Cristo do Senhor, né? E isso vos servirá de sinal. Então agora ele vai falar um sinal. Lembra que eu mostrei para você em inglês agora há pouco? Que uma estrela foi um sinal do Salvador? Então aqui diz assim, ó. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta numa faixa e deitada em manjedoura. Para os magos, o sinal disso foi exatamente a estrela de Davi. Para eles aqui foi uma criança que estava deitada numa manjedoura. Entendeu? Eles devem ter perguntado, batido em todo lugar, onde é, quem é a criança que está numa manjedoura? Até já achar, né? Era uma cidade era pequena, todo mundo se conhecia. E subitamente, depois que eles falaram isso para eles, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Imagina, miríades e miríades de anjos, milhares e milhares de anjos cantando e louvando ao Senhor. E o que eles falavam? Eles estavam dizendo glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E aí o que foi que esses pastores fizeram, não é? E ausentando-se deles, o anjo para o céu, diziam os pastores, uns aos outros, vamos até Belém. Está acabando a historinha. E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo,
divulgaram o que se lhe havia dito a respeito desse menino. Olha só que coisa interessante, não é? Nós estamos para completar mais um tempo, né, que a gente comemora o Natal. E são poucas as pessoas, querida, que realmente se lembram do aniversariante. O aniversariante no Natal tem um nome, e o nome é Jesus, o Salvador. E por isso que hoje eu e essa menina maravilhosa estamos aqui para compartilhar com vocês a respeito dessa história que mudou a vida de muitas pessoas, inclusive da minha, há 44 anos, vou fazer 45 anos agora, em janeiro, quando eu estiver voltando de avião lá para o Brasil, na virada, eu vou estar completando 45 anos que eu conheço esse Deus maravilhoso. Então, eu desejo, eu e Graça, desejamos, e também a família, né, o Rodrigo, a Luciana e essa menina maravilhosa, minha Belinha, desejamos um feliz Natal para cada um de vocês que vai estar assistindo essa nossa gravação e também um ano novo, cheio de esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz mais: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar? Não. Não? Você gostou da historinha? Sim. Tá bom. Então, que todos vocês tenham realmente um abençoado dia e fiquem na santa paz do Senhor.